em Gênesis, capítulo 1. Se não conseguirem chegar lá, abram de princípio. E vão encontrar. Muito bem. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quantos é que acreditam nisto? Não é? Como é que surgiram todas as coisas? E a Bíblia começa precisamente: no princípio criou Deus os céus e a terra. E compete-nos a nós crer ou não, ensinar esta verdade que a Bíblia nos revela. É Deus que diz, não foi apenas o homem que escreveu, foi Deus que inspirou e disse: escreve aí. A vida existe porque Deus a criou. Nós estamos a estudar aqui o livro de Gênesis, os primeiros 11 capítulos. Já consideramos vários, mas estamos agora na terceira mensagem, em que estamos a ver que as principais e basilares doutrinas bíblicas estão em Gênesis 1 a 11. Na primeira mensagem deste tema tivemos um resumo daquilo que Deus revela em cada um destes 11 capítulos, desde a criação, à queda do homem, a entrada do pecado, promessa de um Salvador, Deus a revelar a genealogia que iria conduzir ao Salvador, ao Cristo, o dilúvio, a origem das nações, a dispersão das nações pelo mundo e a origem das línguas. Está nos primeiros 11 capítulos da Bíblia. Depois, na segunda mensagem, vimos autores do Antigo Testamento que comprovam estas verdades fundamentais de Gênesis. E vimos também autores do Novo Testamento que formularam as principais doutrinas bíblicas em Gênesis 1 a 11, a doutrina do pecado, da salvação, da criação e outras. E hoje nós vamos ver o próprio Senhor Jesus Cristo, como ele se baseou nestes capítulos iniciais de Gênesis para muitos dos seus ensinos fundamentais. Portanto, hoje vamos ver os ensinos de Jesus fundamentados em Gênesis 1 a 11. E isso vai nos mostrar que se Jesus se baseou nestes capítulos para muitos dos seus ensinamentos, então Gênesis 1 a 11 é realmente fundamental e é importantíssimo. Por exemplo, nós sabemos que Jesus citou muitos livros do Antigo Testamento nos seus ensinos. Jesus dizia muitas vezes: está escrito. Ou seja, no tempo de Jesus não havia Novo Testamento, havia apenas o Antigo Testamento. E Jesus disse, quando ele ensinava: está escrito. Ou, ainda não lestes esta Escritura? Ou, isso é em Marcos 12:10, ou em Mateus 21:42, nunca lestes nas Escrituras? Portanto, veja, Jesus sempre a basear-se na palavra de Deus. E o Senhor Jesus apresentou como facto histórico todos estes relatos do Antigo Testamento, que a maioria das pessoas, hoje, do nosso tempo, acham que isso são fábulas, são contos, são mitologia. Isso não se pode acreditar assim, mas Jesus, o Filho de Deus, baseou os seus ensinamentos na palavra de Deus do Antigo Testamento. Por exemplo, quem é que escreveu Gênesis? Foi Moisés, quem escreveu Gênesis. E Jesus aceitou os livros de Moisés como essenciais. Em Lucas 24:25, Jesus diz assim, falando com dois discípulos:
e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Portanto, Jesus revelou a sua completa confiança em Gênesis 1 a 11, quando ele, por exemplo, falou em Adão e Eva, como sendo uma verdade inquestionável para muitos aspectos que nós vamos agora ver. Jesus baseou-se em Adão e Eva para muitos ensinamentos, porque são personagens inquestionáveis. Vamos ver, por exemplo, Marcos 10, 2 até 8. Marcos 10, 2 a 8, em que Jesus diz assim, em que está escrito assim: E aproximaram-se dele os fariseus, perguntaram-lhe, tentando-o: É lícito ao homem repudiar sua mulher? Mas ele, respondendo, disse-lhes: Que vos mandou Moisés? Vai reportar-se aos livros que Moisés escreveu. E, essencialmente, Gênesis. E o versículo 6 diz, Jesus a dizer: Porém, desde o princípio da criação, olhem Jesus a ir, não é? Para quê? Para a criação. Desde o princípio da criação, Deus, é o Criador, os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai, sua mãe, e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma carne. Assim já não serão dois, mas uma carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. Então, baseado aqui neste trecho, encontramos o mesmo em Mateus 19, mas aqui neste de Marcos. Vejam, o Senhor Jesus, com esta expressão, desde o princípio da criação, Deus, veja o que é que Jesus ensinou. Primeiro está-se a referir que o que existe foi criado. No princípio. E nós lemos há bocadinho, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, em primeiro lugar, Jesus refere-se aqui ao primeiro casal humano, Adão e Eva, como sendo reais e essenciais para aquilo que ele estava aqui a ensinar. Jesus estava a falar sobre o casamento e o divórcio. Em segundo lugar, Jesus ensina aqui que o primeiro casal foi criado diretamente por Deus. Versículo 6. Desde o princípio da criação, Deus os fez. Então, a humanidade, os homens, não apareceram assim espontaneamente. Jesus a falar de que foram criados. Deus é criador. Foram criados, vejam, no princípio. No princípio da criação, diz Jesus. Quer dizer o quê? Não houve evolução. No princípio, Deus criou homem e mulher. Não houve uma evolução de milhões de anos para chegar ao homem no estado atual que nós conhecemos. E nós sabemos, pelo relato que Jesus está-se aqui a referir, como é que Deus criou no princípio o homem e a mulher. Diz a palavra de Deus, criou o homem do pó da terra. E diz que soprou nele, nas suas narinas, o fogo da vida. Então reparem que o homem, que Deus criou no princípio, só se tornou uma alma vivente, uma criatura viva, quando Deus o formou e depois soprou nele o Espírito, o fogo da vida. E vemos então, é Deus a criar e a ação divina a dar vida a quem Ele criou. Não há nenhuma evolução de espécies. Do pó da terra, está em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fogo da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, não há evolução nenhuma, diz Jesus. No princípio, Deus o criou assim, do pó da terra. E o versículo 21 e 22, também de Gênesis 2. Então o Senhor Deus, aí a mulher, como é que apareceu? Diz aqui também, Deus a dizer como é que foi. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, este adormeceu, tomou uma das suas costelas, cerrou a carne em seu lugar.
e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Portanto, como é que apareceu o primeiro homem e a primeira mulher? O homem do pó da terra e a mulher da costela do homem. Não há nenhuma evolução. O próprio Deus, através do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 11, 12, diz como é que a mulher apareceu. Porque como a mulher provém do homem, mas hoje é ao contrário, não é? Da primeira vez Deus trocou as coisas. A mulher nasceu do homem, mas a partir dali o homem nasce da mulher. Mas Jesus diz, mas ao princípio não foi assim. É por isso que Paulo aos Coríntios diz, Deus confunde os sábios na sua sabedoria. Eles acham que é de uma maneira, Deus troca tudo. Os únicos que não nasceram. Exatamente. Foram criados. Então Paulo diz ali, em 1 Coríntios 11, 12, como a mulher provém do homem. Está-se a referir a este relato de Gênesis. Em quinto lugar, Jesus, nestes versículos aqui de Marcos, diz que logo depois de criar o primeiro casal, logo Deus instituiu também o casamento. É outra doutrina que Jesus está aqui a buscar em Gênesis. E mais, olhem aqui, Jesus a dizer que o casamento, que foi instituído por Deus, logo criou o homem e a mulher, antes de haver nações, antes de haver qualquer outra organização, Deus, a primeira foi o casamento. E diz aqui Jesus, olha, o casamento que foi instituído por Deus é entre homem e mulher. Diz que o homem se unirá à sua mulher. Quer dizer, o casamento não foi uma decisão do Supremo Tribunal ou de qualquer instituição, foi de Deus. Está em Gênesis 2:24. Diz, olha, Jesus ali a falar e a dizer, olha, ao princípio como é que foi? Deixará o homem seu pai e a sua mãe, apegar-se à sua mulher e seremos uma só carne. Portanto, Jesus baseou-se para todos estes ensinamentos em Gênesis. Mas, Jesus está aqui a dizer que o casamento consiste em quantas pessoas? Diz lá, serão os duas pessoas. E de que género? Jesus também diz, Deus os fez macho e fêmea. Portanto, o casamento é entre duas pessoas, macho e fêmea. Não é homem e homem, não. Mulher e mulher, não. E nem é também o poliamor, que agora é, casam 3, casam 4. E agora, o que é uma mulher? E agora também, o que é uma mulher? Ninguém sabe dizer o que é uma mulher agora. Perguntam esses que têm estas ideias pervertidas o que é uma mulher e aquilo é uma confusão. É muito simples. Mas quando o homem, vejam, quando o homem não se fundamenta na palavra de Deus, nascem estas perversões. E Jesus aqui também, que sabia muito bem onde é que a humanidade iria chegar, 2 géneros só, macho e fêmea. Identidade de género não é problema nenhum para nós, macho e fêmea. E vejam, e Jesus acreditava que Adão e Eva existiram ao mesmo tempo que Deus criou as outras coisas. Porque ele diz, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Ao mesmo tempo que Deus estava a criar, tudo mais criou também o homem e a mulher. Não há esse disparate dos milhões de anos. Vejam, neste trecho aqui, tantas coisas que Jesus nos ensina. E além desta evidência aqui de que Jesus tomou Gênesis 1 a 11 como sendo história verdadeira, direta, confiável, os escritores dos Evangelhos também registram outras declarações de Jesus importantes que mostram a visão que Jesus tinha
de Gênesis 1 a 11 como sendo fundamental e essencial. Jesus está aqui e diz, se não houvesse Gênesis 1 a 11, Jesus não podia ensinar estas coisas. Olhem, por exemplo, Jesus diz em Marcos 13, 19, porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até... Jesus outra vez a reforçar. No final dos tempos, nesses dias finais, haverá uma aflição que nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora. Tudo o que existe foi criado por Deus. Em Lucas 11, 50 e 51, mais, vejam. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, olhem, que desde a fundação do mundo, uma vez mais Jesus a dizer, Gênesis 1 a 11, foi derramado. Desde, Jesus vai agora aqui buscar, na fundação do mundo, logo a seguir, desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias. Então, por esta expressão, desde o princípio da criação até, Jesus está aqui, e a referência àqueles dias, Jesus a mostrar e a crer que Deus criou todas as coisas em 6 dias literais de 24 horas. E ao mesmo tempo, o Senhor refere-se aqui a este homem Abel, que era filho de Adão e Eva, que foi assassinado por Caim, seu irmão, quando? Vejam, logo na altura da fundação do mundo. Foram os primeiros filhos de Adão e Eva. Em Gênesis 4, 1, 2 e 8, vejam. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. Falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Isto não é uma historiazinha nem uma fábula. Jesus está a dizer aqui, foi um terrível acontecimento histórico. Jesus fala aqui destas pessoas, macho e fêmea no princípio, Adão e Eva, e os filhos Caim e Abel, que existiram ali na altura da criação inicial de Deus, e não os milhões e bilhões necessários de evolução depois de Deus ter criado todas as coisas. Também, Marcos 12, 14, o que é que os peritos da época de Jesus diziam sobre Jesus? E chegando eles disseram-lhe, Mestre, sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá, porque não olhas à aparência dos homens, antes com verdade ensinas o caminho de Deus. Portanto, podemos confiar que Jesus com verdade ensinava o caminho de Deus e tudo aquilo em que ele se baseou, Gênesis 1 a 11. Em conclusão, irmãos, o Senhor Jesus ensinou com autoridade e com base na palavra de Deus. Que ele chamou essa palavra de Deus, a tua palavra é a verdade, em João 17, 17. E não era como os escribas e fariseus que ensinavam com base nas suas tradições. Jesus ensinava com base na palavra de Deus. Mas havia quem ensinasse baseado em tradições. Tal como hoje, nós ensinamos e confiamos na palavra de Deus. Ou será que vamos confiar nos ensinamentos dos ateístas ou da ciência que contradiz a palavra de Deus? Jesus diz, não, a palavra de Deus é que é a verdade. Também Jesus, repetido e corajosamente, ele confrontou todos os tipos de pensamento e de comportamento errados dos seus ouvintes, das vidas deles. Como? Baseando-se nas Escrituras e enfatizando a importância fundamental de crer naquilo que Moisés escreveu
em Gênesis 1 a 11. Porque é que isto é importante? Porque nós temos que ensinar na igreja, logo desde as criancinhas, os jovens, os adolescentes, todos, que Gênesis 1 a 11 é história direta, é literal, é verdadeira, porque Jesus, porque os apóstolos, porque os escritores da Bíblia também o fizeram. Não há absolutamente nenhuma base bíblica para nós olharmos para Gênesis 1 a 11 e dizer que aquilo é uma historiazinha, que é um mito, que é uma fábula. Não. É a verdade. Jesus veio ao mundo morrer na cruz e ressuscitou de entre os mortos para resolver o problema do pecado. E a origem do pecado, onde é que ela se encontra? É uma história real, verdadeira, que ocorreu no Jardim do Éden. Ocorreu o pecado, ocorreu com duas pessoas verdadeiras, Adão e Eva. E uma verdadeira serpente, Satanás, que falou com Eva e a tentou. E o pecado de Adão e Eva resultou em morte espiritual, separação de Deus, morte física para eles, resultou numa maldição divina sobre toda a muito boa criação de Deus e que passou para toda a humanidade. E agora vejam, irmãos, Jesus está para vir outra vez, para libertar todos os crentes, para libertar a própria criação. E quando Ele vier, Ele vai libertar-nos da escravidão, do pecado e das suas consequências. E quando Jesus vier, haverá um novo céu que Deus vai criar, uma nova terra que Deus vai criar, onde vai habitar a justiça, onde o pecado, a morte e todos os males de sua consequência não mais existirão. E é por isso que uma leitura não literal de Gênesis 1 a 11 vai destruir estas verdades, esta mensagem da Bíblia. E em última análise, dizer que Gênesis 1 a 11 não é literal, não é verdade, vai destruir também o próprio caráter de Deus, em que o próprio Senhor Jesus disse e nos mostrou que é a verdade bíblica. Creiamos em Gênesis 1 a 11, ensinemos isto logo às crianças e ensinemos ao mundo que esta é a verdade que Deus tem para nós. Glória ao nome do Senhor. Amém.